Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui, mais uma vez para glorificar a Deus através desse culto nesta noite. Nós vamos louvar a Deus através da sua santa e poderosa palavra. Hoje denominado culto da palavra. Então eu convido a todos para participar conosco deste culto, para que o Senhor ele venha assim nos abençoar através da sua poderosa palavra. Nós precisamos, carecemos de ouvir a palavra de Deus, de nos alimentar da palavra de Deus, para que possamos absorver o crescimento espiritual, para que a nossa fé ela venha a cada dia, ela venha crescer. A palavra de Deus diz, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então nós precisamos, carecemos, de absorver esta palavra. É ela que transforma, é ela que edifica, é ela que salva, é ela que cura, e é através dela que nós vamos morar no céu. Então eu convido a você para, nesse momento, participar conosco deste culto abençoado. Eu vou louvar o Senhor com o hino da nossa harpa, mas antes gostaria de estar fazendo uma oração com todos os irmãos, todos aqueles que nesta hora está nos ouvindo, está nos vendo. Nós vamos estar orando pela vida de cada um dos irmãos. Oramos a Deus. Soberano Deus e eterno Pai que estás no céu, te adoramos, Senhor, mais uma vez, ó Pai, por estar na tua presença, Senhor. Pai, eu te agradeço nesta noite pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, ó Pai, de estar aqui para participar, Senhor, deste culto diante do Senhor. Te peço, meu Deus, que o Senhor venha abençoar a cada vida nesta hora, Senhor, que está ouvindo, Senhor, este culto, Senhor. Que o Senhor possa tocar, abençoar, salvar, curar, livrar, Pai, de tudo aquilo, Senhor, que não glorifica a Ti. Esteja abençoando a Tua igreja amada, os Teus filhos, a todos aqueles, ó Pai, que nesta hora também participa, Senhor, deste culto, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós vamos cantar um hino da nossa harpa cristã, um hino bastante conhecido, 175 da nossa harpa. Você que tem a harpa aí, na sua casa, pegue a sua harpa, louve a Deus conosco, adore ao Senhor conosco nesta noite, número 175 da nossa harpa cristã. Eu convido a todos para adorar o Senhor em nome de Jesus. Vamos lá. Irmãos amados e resgatados, seguir avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto,
Eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sedes valente e muito prudente, estais lavado e libertado no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Glória a Deus, né? No nome santo do Senhor Jesus, né? E é sobre esse nome, né? O nome poderoso, o nome que transforma, o nome que salva, é o nome que traz solução para a sua vida, né? Sobre esse nome, né, que eu quero falar um pouquinho aqui nesta noite. A importância de ter o nome de Jesus em nossas vidas. Nós precisamos de ter o nome santo do Senhor. Nós precisamos de ter Jesus de fato em nossa vida, para que as coisas possam acontecer, para que as portas possam se abrir, para que Deus ele possa nos surpreender, para que ele possa confirmar, né, os grandes desígnios, os propósitos que ele tem na nossa vida. Nós precisamos ter o nome do Senhor Jesus em nossa vida. Mas para termos o nome do Senhor Jesus na nossa vida, precisamos ter comunhão com ele e nos achegar através da sua palavra, né? Palavra essa que transforma, palavra que purifica, palavra que leva para o céu. Então, né, nesta noite nós vamos se alimentar um pouquinho da palavra, então eu te convido, né, para participar aqui conosco, né, da palavra do Senhor, né, de absolver um pouquinho da palavra do Senhor, para que nós possamos ter este Deus em nossa vida, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, né? Para que nós possamos ter ele em nossa vida, o Verbo, a palavra revelada. Nós precisamos a cada dia nos alimentar dela. Então, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra do Senhor que está em Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. É uma parte, né, bastante conhecida de todos, né? Um texto da palavra do Senhor muito conhecido, mas que vem a cada dia se renovar em nossa vida, né, e nos transformar. Então eu convido aí a todos a abrirem a sua Bíblia, né, você que está nos acompanhando, né, neste culto online, estamos aqui, né, cultuando ao Senhor, porque a obra de Deus ela não pode parar, né? Nós precisamos anunciar a verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? Nós não podemos nos calar, não podemos parar diante das adversidades, diante das coisas que têm acontecido ao nosso derredor. Nós não podemos parar, né? De alguma forma, nós devemos continuar fazendo a vontade do Senhor, né? Então vamos estar meditando em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, né? Eu vou ser bem breve, né? Não quero aqui
né, tomar o tempo dos irmãos, né, de todos aqueles que estão nos acompanhando, mas eu vou ser bem breve com uma palavra bem específica para a nossa vida. Fala sobre a cura, né, de um coxo, né, de um paralítico. Né, está escrito assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir as esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse-lhe Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Somente até aqui, nesta palavra abençoada para a nossa vida, nessa palavra poderosa, essa palavra maravilhosa, né, que assim ela nos orienta, nos ensina. Mas como nós estávamos falando sobre o nome do Senhor, sobre ter Jesus de fato em nossa vida. Não ter apenas por palavras, apenas por emoção, né? Não tê-lo apenas nos momentos difíceis, né? Às vezes existem muitas pessoas que nos momentos difíceis, né, da sua vida, ele procura o Senhor, né? Mas ter Jesus de fato é ter Jesus em todos os momentos. É ter Jesus no momento de alegria, no momento que você tem dinheiro, no momento que você não tem dinheiro, no momento em que você está sorrindo, também no momento em que você não está sorrindo. Ter Jesus de fato é quando você entende, quando tem muitas coisas lá no seu armário, né? Ou também quando não tem nada. Ter Jesus é entender esses fatores e não murmurar, e não blasfemar contra o Senhor. E baseado aqui nesse texto, né, que eu quero compartilhar com os irmãos, né, nós vemos aqui dois homens de Deus, Pedro e João. Né, Pedro, aquele a qual o Senhor havia escolhido para ser o líder espiritual, né, a qual o Senhor chamou, né, para que ele viesse liderar, ou seja, a qual o Senhor Jesus colocou ele como pedra, né, como aquele que iria dar início à grande obra do Senhor sobre a terra. E também nós temos aqui o apóstolo João, né, aquele a qual Jesus também amava, aquele a qual o Senhor Jesus também tinha um grande propósito sobre a vida dele, né, aquele a qual o Senhor havia lhe revelado, né, as visões e revelações que está registrada, né, no livro do Apocalipse. Então esses dois homens escolhidos pelo Senhor, esses dois homens capacitados por Deus, eles estavam, segundo a palavra do Senhor, indo para a casa de Deus. Eles estavam indo orar, eles estavam indo buscar a presença do Senhor para a vida deles. E o que eu acho interessante nessa parte é que se nós olharmos em Atos 2, nós vamos ver que eles recebem em Atos 2 a graça, o poder e a manifestação do Espírito Santo. Em Atos 2, o Espírito Santo desce sobre eles. Jesus derrama tua presença gloriosa
sobre a vida daqueles homens. Então, vamos entender que em Atos 2, Pedro e João estão cheios do poder de Deus. Estão cheios da capacidade de Deus. Eles recebem ali a graça do Espírito em Atos 2. Mas em Atos 3, eles agora estão indo orar. Parece que eles não se contentaram, né? Dá um parecer que eles não se contentaram com aquilo que havia acontecido em Atos 2. Mas eu entendo aqui, né? E passo para os irmãos uma coisa muito importante. Ali, eles nos dão um grande exemplo. Eles receberam uma grande manifestação em Atos 2. Mas em Atos 3, eles estão demonstrando a dependência que eles têm do Senhor. Então eles entendiam que eles precisavam orar, eles precisavam buscar, eles precisavam se encher de Deus, para que eles pudessem executar conforme o Senhor assim havia o designado. Então assim somos nós precisamos buscar a presença de Deus. Não podemos nos contentar, nós temos os cultos nos domingos, temos os cultos nas quinta-feiras, se temos nos cultos na quarta-feira. Nós não podemos se contentar, nós temos que entender que nós precisamos e carecemos da presença do Senhor Jesus em nossa vida, para que esta presença venha servir como fruto de transformação para outras vidas, né? Então nós temos aqui 2 homens indo orar. Eles estavam indo para o templo para orar, para buscar a presença do Senhor. E quando eles estão indo orar no templo do Senhor, eles são abordados por um homem. Eles são abordados por um homem e este homem começa a pedir alguma coisa para eles. Esse homem olha para eles e começa a pedir algo. E esse homem pedia esmolas, né? Se nós analisarmos aqui, né, o que geralmente os mendigos eles pedem, né? Eles pedem comida, eles pedem dinheiro, eles pedem uma roupa para vestir, né? E aquele mendigo ali não era diferente. Ele pediu esmola. Ele pediu que Pedro lhe desse um dinheiro. Ele pediu que Pedro lhe desse algo que ele pudesse comprar, não sei, comida. Ele pediu um ouro, ele pediu prata, ele pediu alguma coisa para Pedro, para João ali naquele momento. Aquele mendigo que necessitava de algo se manifestou aos homens de Deus, precisando de receber alguma coisa. Mas a Bíblia diz, né, a palavra do Senhor nos afirma, né, que Pedro olhou para aquele homem e disse assim: olhe para nós. Como se Pedro, queridos, chamasse a responsabilidade para eles. Como se Pedro puxasse a responsabilidade. Pedro disse: olhe para nós, né? Pedro chamou a responsabilidade, como se Pedro falou: não fique desapercebido, não olhe para o lado, né? Não fica desapercebido com outras coisas, olhe para nós agora, né? Se concentre em nós agora, né? Pedro falou: olhe para nós, né? Nós precisamos, irmãos, como igreja do Senhor, fazer com que as pessoas lá fora, né, se concentrem em nossa vida. E eu penso que é num momento como esse que nós estamos passando por esse caos, né, que tem acontecido aí em nossa nação, que nós como igreja temos que fazer diferença. Nós temos que fazer com que as pessoas venham olhar para nós, né, e desejar ser igual a nós. Né, Pedro olhou para ele, né, disse: olhe para nós. E Pedro lhe deu uma palavra diferente do que aquilo que ele havia pedido. Ele pediu comida, ele pediu dinheiro, ele pediu esmola. Mas Pedro falou assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Né? E a Bíblia diz que Pedro disse assim: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Né? Nós vemos a importância da palavra do apóstolo Pedro. A importância de ter Jesus
na sua vida. Aqui eu paro para analisar uma coisa importante. Pedro, ele não fala por João. Aqui ele só fala por ele. Pedro não fala, o que nós temos, nós te damos. Pedro falou assim, o que eu tenho, isso eu te dou. Pedro agora se manifesta somente através daquilo que ele tinha na vida. Porque ele tinha convicção que Jesus estava na vida dele. Ele tinha convicção e certeza que o Deus que ele servia estava na vida dele e podia, de todas as formas, solucionar os problemas daquele homem. Então ele falou assim, o que eu tenho, isso eu te dou. É como se ele dissesse que é mais do que o ouro, que é mais do que a prata, que é mais do que a comida, que é mais do que a coberta, que é mais do que a roupa. O que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Só que se nós analisarmos a palavra do Senhor, nós vamos ver que Pedro realmente ele falou com convicção. Ele falou com a fé que ele tinha no Deus que ele servia. Mas nós observamos que o paralítico, ele não se levantou. Por que ele não se levantou? Porque não foi isso que ele pediu para Pedro. Nós vemos que ele pediu uma esmola. Ele pediu comida. Ele pediu dinheiro. Ele queria solucionar o problema dele desta forma. Mas Pedro falou com ele assim, o que eu tenho, isso que te dou. O que Pedro tinha convicção que era melhor do que o ouro, melhor do que a prata. Melhor do que aquilo que aquele homem queria. Melhor do que aquilo que aquele homem desejava. Pedro tinha algo melhor. Talvez você, hoje, tenha buscado dinheiro. Talvez você tenha buscado roupa. Talvez você tenha buscado coisas materiais para a sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa. Nós temos, como igreja, nós temos algo melhor para a sua vida. Melhor do que o ouro. Melhor do que a prata. Melhor do que o reconhecimento humano. Melhor do que a posição humana. É aquele que te garante. Nós temos em nossa vida aquele que te garante. Aquele que transforma a sua vida. Aquele que é capaz de trazer alegria em meio à tristeza. Aquele que é capaz de trazer a saúde em meio à enfermidade. Nós temos Jesus, o Nazareno. Nós temos Jesus na nossa vida. Só que, ao observar o texto, nós vemos que o paralítico ele não se levantou. Mas Pedro tinha convicção. Pedro tinha fé. Pedro sabia o que ele tinha feito. Pedro sabia o que ele tinha oferecido para aquele homem. Ele disse, o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. A Bíblia nos diz, ou nos relata, que Pedro foi até aquele coxo. Pegou ele pelos seus braços, colocou ele de pé, e a Bíblia diz que os seus pés e os seus tornozelos se firmaram naquele momento. Queridos? Porque Pedro tinha convicção do Deus que ele servia. Pedro sabia o Deus que ele servia. Pedro sabia que esse Deus era fiel para honrar ele em qualquer ocasião. Pedro sabia que esse Deus, ele tinha convicção, ele tinha fé, ele acreditava que Cristo, de fato, podia resolver todos os seus problemas. Nós vamos observar aquela parte, quando chega todos os discípulos de Jesus, e Jesus pergunta assim, o que dizem os homens que eu sou? Aí eles dizem, Senhor, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias, e alguns dos outros profetas. E Jesus, e vocês? O que falaram? Quem eu sou? O que vocês disseram?
de mim para as pessoas lá? Qual foi o relato que vocês levaram sobre a minha pessoa para aquelas pessoas lá fora? E a Bíblia nos diz que Pedro olhou e falou: eu disse que tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Pedro já acreditava que Jesus era de fato o Deus que transformaria a vida deles. Então nós precisamos crer, queridos. Nós precisamos acreditar no Deus que nós servimos. Nós precisamos confiar no Senhor que nós servimos. Por que essa palavra? Porque em meio à situação que nós estamos passando, em meio ao caos que nós estamos vivendo, parece que nós estamos colocando a situação do momento ou este vírus que está circulando por aí acima de Cristo. É claro que nós temos que tomar as precauções, né, que os profissionais de saúde eles têm passado, eles têm, né, exigido. Nós temos que tomar as precauções sim, mas nós não podemos diminuir a nossa fé. Nós precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. Nós pregamos que não cai uma folha de uma árvore, se assim Deus não permitir. Nós pregamos isso. Então nós precisamos crer também, irmãos, que esse mal, ele só de fato pode atingir a nossa vida se assim o Senhor permitir. Mas se Deus não permitir, este mal não vem de maneira nenhuma sobre as nossas vidas, sobre a nossa comunidade, sobre a nossa cidade. Se nós crermos no Deus que nós servimos e acreditarmos que Deus está acima de tudo isso, né? Aí sim nós temos a convicção que Deus pode nos livrar de todo mal. Assim Pedro acreditava. Assim Pedro confiava no nome do Senhor Jesus, o nome que está acima de todos os nomes. Creia no Senhor, creia na palavra de Deus, né? O Salmo 91, se eu não me engano, 90, né, diz que nenhum mal, né, chegará, né, nenhum mal te sucederá, ou praga nenhuma chegará à sua tenda, né? Esta tenda que Deus está falando, né, nós interpretamos como casa. Mas a casa que Deus fala, quando Deus fala com a sua igreja sobre casa, Deus não está falando sobre paredes. Deus está falando da casa que é o nosso coração, né? É o nosso coração. Praga nenhuma chegará em nossos corações. Né? Nós precisamos confiar, nós precisamos crer que Deus é fiel sobre a nossa vida, né? Então são essas palavras que eu queria deixar para o teu coração. Pedro pegou aquele homem, colocou ele de pé e falou com ele: Jesus já te curou, Jesus já te transformou, Jesus já mudou a sua vida. Fique de pé, receba a manifestação de Deus sobre a sua vida, né? Então nós precisamos crer, nós precisamos ter fé. E fé, né, é uma coisa muito interessante. Fé é você colocar os seus pés e depois Deus colocar o chão. Fé é isso. Fé é acreditar. Fé é acreditar em meio à tribulação, em meio à tempestade, em meio à luta. É no momento que tudo diz não, né? É aí a gente ter fé para dizer o sim. Nesse momento, fé é isso, é a gente crer, né, que Deus ele se manifesta ao nosso favor, que ele se manifesta sobre a nossa vida. Então eu creio, né, que Deus é fiel para impedir que esse mal venha sobre a nossa comunidade, né, sobre a sua comunidade, né, sobre o nosso município, a nossa cidade, o nosso estado, né, que esse mal não venha destruir, né, as pessoas, as famílias, os lares, né? Nós cremos, né? E é por isso que eu te convido, nós vamos orar agora, né? Nós vamos fazer uma oração agora, pedindo ao Senhor que o Senhor venha abençoar, né,
a nossa comunidade, que venha abençoar a cada família de nossa comunidade e que Deus venha dar transformação também à nossa comunidade. Mas lembrando, precisamos crer no nome de Jesus. Precisamos adorar o nome de Jesus. Não apenas de lábios, né? Não apenas por palavras, né? Mas com atitudes em nós. Precisamos mostrar para Deus que nós realmente cremos no teu nome. Falar do nome de Jesus é fácil, né? Dizer que você crê em Jesus é fácil, né? Mas precisamos mostrar através da prática, através do fruto, né? Através daquilo que Deus colocou em nosso coração. Pedro teve a oportunidade de demonstrar, foi na prática. O que ele recebeu em Atos 2, né? O derramamento de poder que veio sobre ele. Né? Eles estavam orando, eles estavam buscando a graça, o poder. O que veio sobre eles em Atos 2, ele colocou em prática em Atos 3. Ele mostrou que realmente ele confiava no Deus que havia derramado sobre ele aquela presença. Então nós precisamos crer. Nós precisamos crer que o Senhor é fiel. Nós precisamos crer. Então vamos interceder. Você ora aí, né, do seu lar, ora pela sua família, ora pelos seus vizinhos, né, ora por esta comunidade. Intercede pelo teu bairro aí, pela tua comunidade. Vamos pedir a Deus que repreende esse mal. Repreende esse vírus maligno, né? Que ele volte lá para os quintos dos infernos da onde ele veio. E nós vamos repreender no nome do Senhor Jesus, né? Oramos ao Senhor, Deus soberano e eterno, poderoso Deus maravilhoso que criou os céus e a terra. Senhor, nesta hora nós intercedemos, ó Deus. Nesta hora, Pai, nós pedimos, ó Deus querido, pelas famílias, ó Pai. Nesta hora, Senhor, nós pedimos, Senhor, por nossa comunidade. Nesta hora, Senhor, nós pedimos, ó Deus, pelos nossos filhos, pelas crianças, pelos idosos, ó Pai. Nesta hora nós clamamos, meu Deus, por cada vida, Senhor, Pai, de nossa comunidade, de nosso município, nossa cidade, nosso estado, ó Pai, nosso país. Ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha repreender este mal, Senhor. E que este mal, Senhor, não venha, Senhor, destruir, Senhor, as pessoas, não venha destruir os lares, Senhor. Nós cremos que o Senhor é fiel, ó Pai, para fazer na nossa vida. Pai, nós cremos no Teu nome, nós cremos na Tua palavra, nós cremos nas Tuas verdades, Senhor. E nós cremos que nós vamos sair vitoriosos, ó Pai, porque no Teu nome nós podemos todas as coisas, ó Pai, porque o Teu nome está acima, Senhor, de todos os nomes, ó Pai. Então nós acreditamos, ó Pai, no Teu nome, na Tua palavra, Senhor, que o Senhor é o Deus, ó Pai, que transforma, o Senhor é o Deus, ó Pai, que repreende todas as obras malignas, tudo aquilo, ó Pai, que o inimigo das nossas almas, Senhor, tem planejado contra as famílias, contra a igreja, ó Pai, tudo aquilo que ele tem arquitetado, Senhor, para tentar destruir, Senhor, Pai, as nossas famílias, ó Pai, que o Senhor venha jogar por terra em nome do Senhor. Continue capacitando, continue direcionando a Ele, ó Pai, dando sabedoria, para que Ele possa, Senhor, governar, continuar, Senhor, fazendo um trabalho que venha, Senhor, um trabalho ser bênção para esta nação, Senhor. Repreenda, Senhor, todo mal, tudo aquilo que venha contra, Senhor, o presidente, ó Pai, para tentar afligi-lo, para tentar entristecer o coração daquele homem, Senhor. Pai, guia ele, Senhor, nas atitudes, para que ele possa fazer o que é justo e o que é certo para a nossa nação. É o que eu te peço e também te agradeço no nome do Senhor Jesus, né? Queridos, né, eu aqui, né, quero agradecer, né, neste momento a todos, né, que puderam aí participar, né, que puderam ouvir um pouquinho da palavra do Senhor. Espero que o Senhor tenha falado na sua vida através dessa palavra e que nós possamos continuar colocando sempre em prática aquilo que Deus tem nos ensinado, né? Com verdade, com justiça, né? E com determinação. Né? Não vamos temer o inimigo, né? Mas vamos fazer tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, né? Deus abençoe a família de todos, tenha
né, uma ótima noite na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fica com Jesus.